Olá, pessoal. Eu estou aqui para fazer essa apresentação hoje para vocês, falando um pouco da minha trajetória desde que eu iniciei na física até o ponto que eu estou hoje, tendo concluído meu doutorado e estando trabalhando como professor universitário, mas também gostaria de falar do que veio antes da minha entrada na física, certo? Quais foram os passos e mais ou menos como é que foi minha história antes de iniciar no mundo da física. E no final dessa apresentação, eu quero apresentar para vocês três problemas em astrofísica que eu considero que são problemas relevantes, problemas que estão sendo abordados no, nos artigos científicos, na literatura em geral, como problemas que ainda não foram resolvidos e que têm a ver, que estão relacionados com o meu trabalho na astrofísica e com as coisas que eu já pesquisei, certo? Então, vou começar com uma breve apresentação. Meu nome, Bernardo Gonçalves. Eu estou atualmente como professor substituto da Universidade de Brasília desde janeiro de 2022. Comecei no período remoto, fiz um período remoto e depois desse período remoto, durante esse início eu ainda estava no doutorado, né? Terminei o doutorado recentemente, no início de 2023. Esse primeiro período eu ainda estava em Natal, quando eu entrei na UNB. E no período seguinte, quando voltou para o presencial, aí sim eu vim para Brasília. Atualmente eu estou ministrando na licenciatura em Física duas disciplinas, Laboratório de Física Clássica 1 e Eletromagnetismo 2. E minha formação acadêmica foi toda realizada na minha cidade natal, que é Natal, certo? No Rio Grande do Norte. Toda ela feita até 2022, toda essa formação foi na UFRN, tá certo? Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, minha formação acadêmica, primeiro eu iniciei fazendo bacharelado em Física, que demorou 5 anos e meio, de 2011 até 2016, e demorou um pouco mais do que o convencional. O bacharelado em Física na UFRN, o período padrão são 4 anos, mas demorou um pouco mais porque eu fiz esse intercâmbio no Canadá, na Universidade de Ottawa, e fiquei 1 ano e meio lá, e exatamente esse 1 ano e meio foi que eu adicionei ao meu período da graduação e acabei me formando em 5 anos e meio. Em seguida entrei no mestrado em Física na UFRN, sempre fazendo, desde o bacharelado eu fazia iniciação científica na área de astronomia e astrofísica. E continuei nessa área desde então, com a única exceção que no intercâmbio que eu fiz na Universidade de Ottawa, a gente tinha que fazer um projeto de verão e apresentar num simpósio que tinha lá, só com estudantes brasileiros, e nesse simpósio, no final do verão, eu fiz uma pesquisa na área de difração de elétrons, tá certo? Física de superfícies, mas dentro da área de física da matéria condensada. Diria que essa foi a única situação em que eu saí um pouco mais da área de pesquisa em astronomia e astrofísica. Mas aí, mestrado em física na UFRN, sub-área astronomia e astrofísica, na UFRN é chamada astronomia e cosmologia. Nesse período, certo, terminei o mestrado em 2018, entrei na licenciatura em física em 2019, já tinha iniciado o doutorado, certo, que foi iniciado em 2018, e concluí a licenciatura entre 2019 e 2020, fiz 1 ano presencial e 2 anos remoto, certo? Concluí a licenciatura em física no final do período remoto. E terminei o doutorado em física em janeiro desse ano, 2023. Mas como é que tudo começou, né? Antes de iniciar na física, em 2011.
Voltando lá para o meu ensino médio, digamos que a primeira parte do ensino médio, né, no meu tempo ainda não eram divididos em anos, eram divididos em série. Então, digamos que da primeira à quarta série eu não tinha muita dificuldade assim para obter aprovação, então estudava de maneira normal e conseguia passar. Nos primeiros anos da segunda etapa do ensino fundamental também acontecia a mesma coisa, mas quando chegou ali pela sétima, oitava série, o que hoje é conhecido como oitavo ou nono ano, eu comecei a apresentar sérias dificuldades em matemática, tá certo? Então, não é foi uma disciplina que quando entrou nessa parte mais complexa, um pouco mais elaborada na matemática, estudar funções, equações, equação de primeiro grau, sistemas de equação de primeiro grau, isso começou a ser problemático para mim, porque eu era acostumado a conseguir estudar na véspera das provas e tirar nota boa. Era o que acontecia com história, com geografia, com português, com biologia, mas com matemática não estava dando muito certo quando eu cheguei nessa etapa. Então, fiquei em recuperação, tanto no oitavo como no nono ano, mas esse medo, algo que nunca tinha acontecido comigo, ficar em recuperação, né? Então eu criei um medo muito intenso em chegar no final do ano e ser reprovado. E essa era uma motivação muito forte para que eu me dedicasse a essa matéria, certo? Então, tanto no oitavo como no nono ano, passando por muita ansiedade e nervosismo, né? Mas me dedicando quase 100% a estudar matemática, consegui passar por essas dificuldades e obter a aprovação, certo? E concluir o ensino fundamental. Já como resultado, né, desse trauma em matemática no ensino fundamental, eu aprendi que teria que estudar sério se eu não quisesse ficar em recuperação no final do ano, nas séries seguintes, né? Principalmente porque nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio, os professores eles já alertavam que o nível de dificuldade ia ser bem mais elevado, né? Quando a gente passasse para a etapa seguinte. Então, nesse processo, no final do ensino fundamental, de ter que estudar matemática, porque eu sabia que se eu não estudasse eu não ia conseguir tirar notas boas, nesse processo eu passei a gostar de matemática depois que eu comecei a compreender melhor a disciplina. É um fenômeno estranho, né? Às vezes que você resiste a se dedicar a algo porque você acha muito complicado, sendo que isso não estava funcionando para mim, né? Só com as aulas eu não estava conseguindo absorver o suficiente para me sair bem nas provas. Então passei a estudar matemática com muito afinco. E nesse processo, quando eu passei a entender aquela coisa que antes para mim era simplesmente indecifrável, eu comecei a gostar da disciplina. Como resultado, passei a tirar boas notas em matemática já aí nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio. No ensino médio eu já sabia das dificuldades que eu teria se eu não me dedicasse, então eu estudava matemática com muita antecedência. Já com relação à física, né, a física ela apareceu aí nessa trajetória no último ano do ensino fundamental, de maneira bem ocupando uma carga horária bem limitada, né, nessa parte do ensino fundamental. Então não tive grandes problemas nesse primeiro contato com a física. Ela veio aparecer de fato no ensino médio, né? Então no ensino médio não era uma disciplina que eu gostava, não era uma disciplina que me atraía, mas pelo fato de eu já ter matemática como a pedra no sapato, então eu
me dedicava bastante à matemática e como consequência eu conseguia ter um pouco mais de facilidade com física. Mas a parte teórica em si não me atraía muito, principalmente no primeiro ano, a parte de mecânica, certo? Eu acredito, hoje vendo, a abordagem, tá certo, dos professores não era uma abordagem que me atraía muito. Mas, dito isso, a física, eu tirava simplesmente notas suficientes para passar, mas não me dedicava como em matemática. Eu conseguia, só fazendo o básico, tirar notas suficientes para passar, que na minha época eram 7. E o que eu me dedicava de fato era matemática, porque eu já tinha um trauma do ensino fundamental. Então essa daí eu não, eu realmente eu não vacilava, né? Eu não deixava que ela virasse um monstro novamente. Mas jamais, nessa época do ensino médio, eu imaginaria que um dia eu acabaria indo para a área da física e me tornando físico e professor de física, certo? Na hora do vestibular, quando eu tinha 17 anos, eu não tinha a menor ideia de qual carreira eu gostaria de seguir, certo? Eu tinha alguns colegas que já falavam sobre essa questão de seguir uma carreira já há alguns anos, desde o início do ensino médio, mas não era algo que eu tinha ou que era muito incentivado a pensar com antecedência em casa pelos meus pais, certo? Então não era algo que eu tinha na cabeça. Eu comecei a pensar isso realmente só no terceiro ano, no último ano do ensino médio. Sendo que como eu estava me dedicando a estudar muito no terceiro ano, e como sempre existe um determinado fascínio das pessoas por medicina, então eu resolvi que ia tentar fazer medicina, mesmo sem ter nada especial, certo? Eu não via nada especial assim em ir para a área de medicina, não era que algo que me atraía a princípio. É algo que eu fui cultivando o desejo à medida que eu estudava, porque eu sabia que era algo difícil, e eu não sei, eu acho que eu tenho uma atração por coisas um pouco mais difíceis, meio que de vencer essa barreira, mas em si não era algo que eu digo assim, que não vinha de dentro para fora, né? Era algo mais de fora para dentro. Fiz 2 vestibulares para medicina, não passei no primeiro, quando estava acabando o ensino médio. O segundo que eu fiz, cheguei muito perto da aprovação, mas também não passei. E depois de 2 vestibulares, como também era algo que eu não estava decidido, que realmente era o que eu queria para mim, então eu resolvi mudar de rumo, porque durante esse período em que eu estava estudando para fazer o vestibular de medicina, eu acabei me apaixonando pela disciplina da física. E isso foi devido a um professor, certo? Que eu tive na época do cursinho pré-vestibular. Na verdade, eu comecei a fazer esse cursinho no terceiro ano e depois fiz no ano seguinte só esses cursos isolados, né? Esse próprio de preparação para o vestibular. E a abordagem que esse professor tinha da física realmente era uma abordagem apaixonante. E eu realmente comecei a entender o que era essa disciplina de física. E foi algo que simplesmente tomou conta de mim e eu decidi que não ia mais fazer medicina, que ia fazer física. Nesse, nesse período eu passei a entender realmente o que é física e qual é o objetivo de estudá-la. Então, qual é o objetivo de fato de estudar física? Eu me lembro que nessa época, não nessa época do vestibular, né, quando eu me apaixonei por física, mas na época em que primeiro eu entrei em contato com a física no colégio, a física é apresentada como algo muito eu diria que sem vida, sem cor, onde você simplesmente aprende situações que não tem muita relação com o nosso dia a dia e você tem que aplicar equações matemáticas que os professores não explicam muito bem como é que elas funcionam, mas simplesmente ou de onde vem, qual é a origem delas,
mas é o que você precisa para encontrar uma determinada resposta para uma questão num livro. E essa era a concepção, eu acho, que eu tinha, e eu acho que a maioria dos alunos tem do que é física. É simplesmente resolver uma questão proposta no livro. Não se tem o cuidado de relacionar o que está lá no livro, o arcabouço teórico das leis e princípios e equações matemáticas da física, com a realidade física do nosso cotidiano, certo? Não existe essa ligação. Então, acho que é muito comum a gente simplesmente achar que física é algo que está confinado ali no livro e que não transparece no nosso dia a dia, certo? Mas o que é de fato física, né? Eixo da física. O principal interesse da física é compreender os fenômenos naturais em sua forma mais fundamental. Então, fenômenos naturais é o que está o que a gente vive e experiencia todos os dias, certo? Mas não simplesmente o que nós conseguimos viver e experienciar com os nossos sentidos, certo? Nossos sentidos são muito limitados. A física ela está preocupada em conseguir compreender os fenômenos naturais em sua forma mais fundamental. E para isso a gente precisa da utilização de equipamentos. E, normalmente, quando a gente coleta dados e faz análise desses dados, nem sempre o que a gente descobre é algo que a gente consegue medir ou sentir com os nossos sentidos, certo? Mas compreender esses fenômenos naturais de forma mais fundamental, de maneira que possam ser descritos por leis, princípios e equações matemáticas. É possível avançar nosso entendimento sobre o universo a partir da realização de experimentos e do desenvolvimento de nossas concepções teóricas e equações matemáticas. Então, a física, qual é o cerne, né, desse campo de pesquisa? É conseguir entender o funcionamento do universo e, de forma mais prática, descrever. Muitas vezes a gente consegue descrever e não necessariamente entender de forma mais fundamental. Mas conseguir descrever o universo a partir da realização de experiências no mundo físico, e a partir dessas experiências a gente consegue representá-las ou expressá-las a partir de concepções teóricas e equações matemáticas. Então, digamos que é um jogo entre teoria e experimentação. Uma hora quem lidera é a teoria, outra hora quem lidera é a experimentação, e elas estão sempre conversando de maneira que a gente consiga compreender e descrever melhor o nosso universo. Em outra palavra, a física está interessada em entender e descrever como o mundo funciona. Como eu já falei, os problemas que resolvemos em livros didáticos só são meios de nos habituarmos com os problemas que a física pode resolver e com a utilização das equações matemáticas. É só uma forma de treinar os estudantes a resolverem problemas de física em diversas situações e treinar os estudantes com a utilização das equações que nós conhecemos. Mas a física em si, o campo de pesquisa, não se resume à realização de exercícios, né? Na verdade, uma jornada no limite, né? No limite do conhecimento, que é muito diferente dessa maneira em que nós somos treinados na graduação, tá certo? Na graduação você tem um problema e você sabe que aquele problema tem resposta. Mas quando você está no campo de pesquisa em física, você está numa situação de fronteira onde as respostas elas não existem. E as técnicas e métodos que a ciência funciona de maneira a encontrar essas respostas são muito distintas e muito diferentes dos métodos utilizados que a gente utiliza na formação dos estudantes. Então deixa aqui uma pergunta, né? O que é que vocês acham que é preciso para se tornar um cientista? Tem pessoas que acham que ser cientista é ter um dom
já tem uma facilidade muito grande ou uma aptidão para a ciência. Gente que acha que para ser cientista é necessário tirar boas notas em ciências, física, química e biologia antes de ingressar num curso num curso ligado à área de pesquisa. Seria preciso gostar de fazer experiências científicas, de experimentar, talvez gostar de quebrar as coisas, né, em casa para saber como funcionam. Essa daqui eu me identifico um pouco porque quando eu era criança eu gostava realmente de quebrar muitas coisas em casa. Misturar substâncias para ver o que acontece, ser curioso, enfim, outras opções. Isso aqui é um debate, né, que a gente pode fazer do que seria necessário para se tornar um cientista. Eu diria alguns, né? Você tem que ter falando pela minha experiência inicial, inicialmente eu não tirava boas notas em ciência, principalmente física nem matemática. Então não diria que é um pré-requisito, mas o ponto principal eu diria que é você ter uma motivação intrínseca, uma motivação interna para querer buscar respostas em algum campo, certo? Você realmente ter esse desejo de ir mais a fundo em algo que você está estudando. Porque se você tem esse desejo, você vai atrás das ferramentas, você vai atrás de entender como funciona as ciências, como funciona a física, caso você precise da física para resolver seu problema, da química ou da biologia. Mas sem motivação, aí não tem como você resolver esses problemas mais técnicos que você vai precisar, né? Você vai precisar dominar uma determinada ciência para você fazer avanços na pesquisa. Mas se você não tem motivação, então é difícil que as outras coisas aconteçam. Eu diria que o principal é ter a motivação para ser um pesquisador em algum campo, certo? Curiosidade também, eu acho, né, que move essa motivação. Ser curioso e querer entender como é que determinadas coisas acontecem do ponto de vista mais fundamental. Então, falando um pouco sobre a astrofísica, a astrofísica é um campo da física, uma sub-área da física, que utiliza conceitos físicos para que possamos compreender o funcionamento e a estrutura das estrelas, dos planetas, das galáxias, do meio interestelar e do universo de forma geral. O meu campo de pesquisa está dentro de astrofísica estelar, já é uma sub-área dentro da astrofísica que estuda as estrelas. E dentro dessa sub-área eu estudo estrelas que são semelhantes ao Sol, certo? Conhecidas como estrelas do tipo solar. São estrelas que têm uma massa reduzida, por volta aí de uma massa solar, e ela tem características específicas de estrelas que são parecidas com o Sol. Então, o que é que a gente estuda? A gente estuda a luz advinda das estrelas de maneira a decifrar fisicamente como funcionam esses objetos. Então, a luz você pode estudar do ponto de vista da espectroscopia, do ponto de vista da intensidade da luz que você recebe, que seria por meio de curvas de luz, que a gente chama, que seria uma série temporal da intensidade luminosa que você está recebendo do objeto. A gente utiliza também modelos computacionais, né, modelos teóricos, que são implementados em códigos computacionais que a gente utiliza para fazer os nossos estudos. Então aqui está dois exemplos de como a gente pode estudar a luz solar. Aqui você tem a técnica de espectroscopia, mostrando um espectro solar, onde você tem o Sol, ele emite um espectro contínuo, tá certo? Ele emite em todos os comprimentos de onda do visível, como a gente pode ver aqui, sendo que tem um comprimento de onda que ele é mais intenso do que os outros, aqui mais ou menos na região do verde. E você vê linhas, certo? Essas linhas elas estão situadas em um comprimento de onda específico, e essas linhas elas
sumiram, certo? Elas são ausentes nesse espectro contínuo do Sol. O que é que isso revela? Isso revela, essas linhas escuras revelam um espectro de absorção que acontece na atmosfera solar. A luz que ela é emitida do Sol, ela passa pela atmosfera solar antes de chegar na Terra, né? E nessa passagem, alguns comprimentos de ondas são absorvidos pela atmosfera solar e esses comprimentos de onda nos revelam qual é a composição da atmosfera do Sol. Se você está observando da superfície terrestre, essa luz também vai passar pela atmosfera terrestre. Então você tem que ter cuidado quando você vai analisar um espectro solar ou um espectro estelar, de maneira mais geral. Quais linhas são da atmosfera estelar ou solar e quais linhas são advindas da atmosfera terrestre. Então você tem que ter esse cuidado quando você está fazendo a observação da superfície terrestre. E aqui uma curva de luz, certo? Onde você tem luminosidade relativa, onde você tem a luz sempre emitindo uma luminosidade em um determinado patamar, que a gente está chamando aqui de 1, e de repente, com o passar do tempo, essa luminosidade relativa ela cai. E é esse o método de trânsito, método da diminuição da luminosidade relativa, que a gente utiliza, por exemplo, para descobrir corpos do tipo planetas orbitando outras estrelas. Podem ser planetas ou sistemas binários também, né? Duas ou mais estrelas. Então, quando você tem um corpo passando na frente de outro, ele bloqueia parte da luz que chegaria até nós e isso diminui a luminosidade do objeto. A gente pode utilizar modelos teóricos para descobrir que tipo de sistema produziria esse tipo de modificação na curva de luz, certo? Falar um pouco do Brasil e pesquisa e astrofísica. De maneira geral, os grandes centros de pesquisa em astrofísica estão situados nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, o Brasil tem ocupado o seu lugar de destaque, tá certo? O Brasil tem muitas publicações de relevância internacional que têm participação de pesquisadores e de grupos brasileiros. Claro que muitas das vezes em colaboração com esses grupos aqui dos grandes centros nos Estados Unidos e na Europa. Dificuldades de se fazer pesquisa no Brasil. Bem, o investimento em pesquisa científica no Brasil é bem menor do que nos grandes centros. A pós-graduação ela não é valorizada no Brasil, como em outros lugares. Em outros lugares, a pós-graduação é tida de fato como se fosse uma atividade profissional, enquanto que no Brasil não é. As coisas têm melhorado um pouco ao longo das décadas, mas ainda a gente está muito atrás, né, desses grandes centros. Os pesquisadores brasileiros eles fazem ciência, em sua maior parte, com dados das missões espaciais americanas e europeias, embora existam também pesquisadores que têm acesso, certo, direto a esses dados, na maior parte das vezes em colaboração com pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa. Como temos acesso a dados que já foram analisados previamente, então o pesquisador brasileiro ele precisa ser criativo na busca de outros programas científicos, porque quem tem o primeiro acesso aos dados vai pesquisar o que está mais em evidência e o que traz mais atenção, né? Atenção tanto com relação ao investimento como em relação à atenção midiática, certo? Quem tem os dados de início focam nesses programas científicos de ponta, né? Realmente de fronteira. Quem tem acesso aos dados já depois que eles foram analisados, tem que procurar outros programas científicos que também são relevantes, mas que não têm o mesmo impacto que esses programas que só quem tem acesso aos dados, acesso privilegiado, né, e acesso antecipado aos dados pode atacar,
certo? Esses programas mais de ponta. Então, como é que é o caminho para se estudar e para se transformar num astrônomo e astrofísico? Então, você pode fazer graduação em física ou em astronomia. Existem algumas poucas universidades no Brasil que oferecem graduação diretamente em astronomia. Só um adendo, né, é que outra questão é que eu entrei na física, certo? Eu não tinha a menor ideia também de que eu iria parar na astrofísica, certo? Entrei na física, gostando principalmente de estudar os fenômenos físicos no geral, que a gente aprende ainda no ensino médio, eletromagnetismo, as questões principalmente relativas à física moderna, que atraem bastante, as descobertas de Einstein, Planck, quântica. Foi com essas ideias que eu entrei na graduação. E acabei, pelos uma questão de destino, não sei exatamente dizer o que, acabei sendo levado para a astrofísica. E desde então nunca mais deixei, certo? Gostei da área, é uma área muito dinâmica e que você consegue ligar vários campos, certo? Da ciência, é uma área muito interdisciplinar, onde você consegue ligar com química, com biologia e tantas outras áreas, geologia, certo? Então, é uma área que me atraiu bastante pela interdisciplinaridade. Mas, enfim, eu pelo menos continuo perseguindo a parte mais ligada com a física, que é a parte que me atrai mais, mas sempre curioso por essas outras áreas. Então, você pode fazer graduação em física ou astronomia, mestrado e doutorado em física, astrofísica, certo? Normalmente os mestrados são em física, sendo a sub-área astrofísica. Também pode tentar mestrado, doutorado no exterior. Em alguns períodos é mais fácil, em outros é mais complicado conseguir bolsa para estudar no exterior. Pós-doutorado no Brasil e no exterior também são possibilidades. E, finalmente, você pode tornar-se professor da universidade ou pesquisador de algum centro de pesquisa e se dedicar ao seu estudo nessa área. E, finalmente, eu queria falar de 3 problemas pertinentes que fazem parte, certo, da minha história na astrofísica, desde que eu entrei na graduação lá na UFRN e que fui passando por esses problemas ao longo dos anos, e que eu gostaria de apresentar rapidamente para vocês. Okay? Então, alguns problemas atuais na astrofísica que fazem parte do meu trabalho de investigação. Primeiro, o problema do mínimo de Maunder e as estrelas de baixa atividade. O segundo é o problema da rotação do interior solar. E o terceiro, o problema das esteiras gigantes ricas em lítio. Então, eu vou passar em um pouco mais de detalhes por cada um deles. Mas antes, queria mostrar esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele para funcionar. Acho que só apertar Enter. Ok. Então nós temos aí esse vídeo que mostra um pouco da complexidade que é o Sol, tá certo? Então nós temos, como eu falei, eu estudo estrelas que são estrelas semelhantes ao Sol. Estrelas semelhantes ao Sol, elas têm um núcleo radiativo, onde a energia é transportada por radiação, e nós temos um envoltório externo convectivo, certo? Onde você tem transporte de energia e matéria por convecção. E você vê aqui, né, uma célula convectiva subindo e descendo na zona convectiva, certo?
E, bem, esse diagrama está mostrando várias coisas ao mesmo tempo, né? Aqui você tem, no diagrama de cor, você tem a representação da rotação diferencial do Sol, certo? Essa rotação diferencial só é possível em determinado grau por esses movimentos, certo? Que existem na zona convectiva, incluindo movimentos de matéria subindo e descendo do interior da zona convectiva para o exterior e também nesse movimento em direção aos polos, tá certo? Isso tudo é o motor que gera essa rotação diferencial que a gente observa ao longo da fotosfera solar, onde você tem aqui na região dos polos um período de rotação que é mais por volta aqui dos 34 dias, enquanto que na zona do equador solar, regiões de menor latitude, você tem rotações aqui por volta de 25, 26 dias, ok? E tudo isso está envolvido com a atividade magnética do Sol, que é algo que eu também vou falar, em que você tem todo esse dinamismo na zona convectiva e na zona radiativa estelar, certo? Sendo o motor para o que a gente chama de dínamo estelar, que seria a manutenção de um campo magnético dinâmico, certo? Um campo magnético variável no tempo, se manifestando no Sol, e isso está relacionado com a presença de manchas na superfície solar. E você vê que o Sol ele tem um ciclo magnético, tá certo? Isso é uma característica desse magnetismo dinâmico que ele apresenta. E em períodos de alta atividade, o Sol ele apresenta mais manchas solares e em baixa atividade ele apresenta menos manchas solares, certo? E essas manchas são regiões onde você consegue medir altíssimos campos magnéticos. Está diretamente relacionada com a estrutura do campo magnético global do Sol. Então vamos voltar para a apresentação. Então o Maunder mínimo. Primeiro problema que eu queria comentar, o Maunder mínimo ocorreu no período compreendido entre 1645 e 1715. E como é que se manifestou esse período? É um período em que o Sol apresentou baixíssima atividade magnética, tá certo? Pouquíssimas manchas foram detectadas em sua superfície e praticamente nenhuma erupção ou explosão solar. Então, esse ciclo que o Sol apresenta em sua atividade magnética, durante esse período aí de 70 anos, ou 60 anos, né, melhor dizendo, ficou praticamente inexistente. O Sol parou de apresentar ciclo magnético. E essa época, certo, do período do Maunder mínimo, ela está compreendida dentro desse período maior que é conhecido como Pequena Era do Gelo, em que a temperatura média do planeta caiu em até 2 graus Celsius. Então, foi um período de resfriamento do planeta. A gente não compreende ainda bem por que aconteceu, mas esse período aqui, compreendido entre esses 60 anos em que aconteceu esse fenômeno no Sol, ele foi um dos períodos mais severos da pequena era do gelo, certo? Onde regiões que já eram frias ficaram muito mais frias do que historicamente o clima naquela região mostrava, né? Que era o que acontecia. Então, a gente teve algumas cenas que eu vou mostrar mais à frente, em que regiões da Europa e dos Estados Unidos, em que havia historicamente apenas um inverno pouco rigoroso, lagos congelaram e regiões onde não se tinha inverno realmente
passou-se a ter nevasca e lagos congelarem, enfim, foi uma mudança muito radical. Também se relata regiões que passaram digamos que o clima mudou um pouco, né? Regiões que não eram secas passaram a apresentar problemas com relação à seca. Enfim, foi uma mudança meio que global no clima da Terra devido a essa mudança, tá certo? Mudança no ciclo de atividade solar, coisas que a gente ainda não entende muito bem e está relacionado com a área de estudo, que é essa relação entre o clima, não só o clima da Terra sendo confinado simplesmente com relação aos fenômenos que acontecem na Terra, mas essa relação Terra-Sol e os impactos no clima, certo, da Terra. Que tem uma figura do ciclo solar, tá certo? O ciclo solar, o ciclo de atividade solar, é um ciclo de 11 anos, onde você inicia com pouquíssima atividade e efeitos magnéticos, certo? Na superfície do Sol, você vê poucas manchas, você vê poucas erupções solares, até que na metade do ciclo o Sol chega no seu máximo de atividade, onde é possível observar várias manchas e muitas erupções, certo? Ejeções de massa da superfície do Sol, e depois de mais aí 5, 6 anos o Sol volta novamente para um mínimo. Tem uma figura, série temporal do número de manchas, onde você tem alguns mínimos famosos, mas aí nos últimos 400, 500 anos, sem dúvida, o mínimo mais destacável, o mínimo mais evidente seria o mínimo de Maund, onde pouquíssimas manchas foram detectadas na superfície solar. Que uma figura mostrando a mudança na média da temperatura do Sol, na média da temperatura da Terra, onde você inicia aqui num patamar central, certo? Um patamar médio de 0 graus, e você tem períodos em que a temperatura sobe um pouco e períodos em que a temperatura diminui um pouco. Essa daqui, que a gente chama, tá abordando de pequena era do gelo, foi um período de decréscimo, tá certo? Da temperatura média global, e a gente vê que logo depois aí de 1800 a gente tem aumentado, variado em bastante, né, com relação aos últimos aí 2000 anos a temperatura da Terra. E são algumas gravuras, certo? Um rio congelado durante a pequena era do gelo na Europa, região onde isso não costumava acontecer. Inverno em Roterdã, na Holanda, em 1825, aí já no final da pequena era do gelo, tá certo? Mostrando também o rigor do inverno. Falar do outro problema, né? Do segundo problema, que é o problema da rotação do interior solar. Então, o interior solar, durante muito tempo, ele foi exclusividade da física teórica. Não existiam meios da gente investigar do ponto de vista observacional o interior do Sol, né? A gente só consegue ter informações da fotosfera, da superfície solar e também de outras estrelas, né? E principalmente do Sol, porque a gente consegue resolver, tá certo? Resolver a fotosfera solar. Então, nas últimas décadas, houve uma mudança nesse paradigma aqui com relação ao interior do Sol, porque houve avanços nessa área de estudo que se chama heliosismologia, certo? Onde é possível, através da detecção de pulsações na superfície solar, você conseguir reconstruir o ambiente físico do interior do Sol. E essa técnica é muito similar ao que se usa na Terra, utilizando-se ondas sísmicas, certo? As ondas sísmicas estão relacionadas com a ocorrência de terremotos, elas
se propagam no interior da Terra, a gente consegue detectar na superfície da Terra. E dessa forma a gente consegue reconstruir as condições físicas do interior terrestre e saber, de alguma forma, de forma indireta, como é que deve ser o interior terrestre. E é assim que funciona também, certo? Nessa área de heliosismologia, onde é possível reconstruir as condições físicas do interior solar através do estudo de pulsações na superfície solar. Essas pulsações são devidas a ondas de pressão e ondas de gravidade. A heliosismologia revelou que o interior solar gira com uma velocidade angular muito menor do que o previsto pela teoria padrão de evolução estelar. Então essa aqui é a nossa questão, certo? A gente tinha uma teoria que previa que o interior solar ele teria uma velocidade angular de rotação muito maior do que a velocidade de rotação da zona convectiva, da parte mais externa. Quando você coloca os códigos, são baseados em equações hidrodinâmicas. Esses códigos mostram que quando você chega, por exemplo, na idade do Sol, o interior solar, ele conservou, certo, uma velocidade angular maior e a superfície ela foi freada ao longo do tempo. Sendo que, antes de mostrar aquela figura, deixa eu mostrar essa daqui, que essa aqui é do código de evolução, né? Então você tem velocidade radial e aqui você tem o interior do Sol partindo do seu núcleo até a sua superfície, que aqui seria raio sobre raio solar, né? Então 1 seria superfície, 0 interior, o centro. Então você vê que o que os códigos de evolução nos mostram é que a velocidade no interior ela é muito maior do que a velocidade que a gente obtém na zona convectiva, né, que é o envoltório externo. Sendo que aqui a gente tem os dados de sismologia. O que é que os dados de sismologia mostram? Eles mostram que o interior do Sol ele rotaciona praticamente como um corpo sólido e a velocidade angular de rotação dessa zona radiativa no interior do Sol tem velocidades que são compatíveis com as velocidades na zona convectiva. Inclusive, se a gente pegar no Equador, aqui em média a velocidade de rotação da zona convectiva no Equador solar é até maior do que as velocidades angulares no interior. E isso é um problema, certo? Como reconciliar esses dados com esses dados que são advindos de observações de pulsações na superfície solar, com o que a gente prevê através das equações hidrodinâmicas, certo? Claro, existem outros efeitos no Sol, efeitos muito complexos, que já são introduzidos dentro dos códigos para tentar reproduzir esses dados, e alguns já conseguem reproduzir, mas ainda é algo muito debatido se realmente esses efeitos são os responsáveis por achatar, certo, essa curva que vem das equações de hidrodinâmica no interior solar, certo? O terceiro problema é o problema das estrelas ricas em lítio, certo? Então, de acordo com a teoria padrão de evolução estelar, a abundância de lítio deveria apenas diminuir ao longo da vida de uma estrela. Ok? O lítio ele é um elemento frágil que ele é facilmente destruído no ambiente do interior solar ou estelar, certo? Temperaturas acima aí de aproximadamente 2,5 milhões de kelvins. O lítio ele entra em cadeias de fusão nuclear e ele acaba sendo destruído. Dessa forma, espera-se que a abundância de lítio em estrelas mais velhas, como a gigante vermelha, seja muito baixa, certo? Baixíssima, porque não se tem
na teoria padrão de evolução, mecanismos para a produção de lítio, apenas para a sua destruição. Okay? Entretanto, a gente conhece há mais de 4 décadas estrelas com elevadíssima abundância de lítio, inclusive com abundância mais alta do que a gente imagina que essas estrelas iniciaram sua vida, certo? O que seria a abundância meteorítica, né? A gente consegue coletar na Terra meteoritos, que são materiais produzidos, que foram produzidos ainda na época da formação do sistema solar. Então, através da coleta desses materiais, a gente consegue calcular qual é a quantidade, a abundância de lítio que os objetos, na época da formação do sistema solar, eles continham. Ok? E, como eu falei, existem algumas estrelas que têm uma abundância ainda maior do que essa abundância inicial. Então, portanto, a única maneira de justificar essa abundância é propondo mecanismos de produção interna de lítio, certo? Que possam justificar como é que tais estrelas têm uma abundância não só que a gente pode dizer que foi conservada ao longo de sua vida, mas também uma abundância que é maior do que a abundância que a gente espera que elas iniciaram suas vidas. Então não é só uma questão de conservação, também é uma questão de síntese de lítio, que não é previsto na teoria padrão. Então, só mostrando aqui uma questão de um diagrama, né? Essas estrelas que eu estou falando que são ricas em lítio, são estrelas gigantes vermelhas, certo? Que é um estágio evolutivo que faz parte da evolução solar. O Sol, ele começa hoje, né? Ele é uma estrela da sequência principal, em que ele está fazendo fusão de hidrogênio em seu núcleo e convertendo em hélio. Quando esse hidrogênio ele for terminando no núcleo solar, ele vai começar a fazer esse caminho saindo da sequência principal e ascendendo o ramo das gigantes vermelhas, que é o período em que hélio vai começar a fazer fusão, certo? No interior solar. Então você tem hidrogênio sendo fundido em hélio e ao final dessa ascensão você vai ter um novo equilíbrio sendo atingido, onde a estrela vai começar a fazer fusão de hélio. Mas antes de chegar nesse ponto, ela passa por mudanças drásticas na sua estrutura interna, de modo a achar uma nova região de equilíbrio hidrostático, certo? Então ela se expande bastante, aumenta demais sua luminosidade, diminui sua temperatura e passa a ser chamada de gigante vermelha. E é nessas estrelas aqui que a gente detecta altíssima abundância de lítio. Então esse aqui é um estudo, certo? Uma figura de um trabalho que eu publiquei, em que a gente estudou uma amostra de 18 estrelas ricas em lítio. E aqui a gente vai estar mostrando o espectro, certo? Onde a gente tem aqui a linha de lítio, e aqui é um cálculo que a gente está fazendo da abundância de lítio dessas estrelas, certo? E aqui é um mecanismo que foi proposto num artigo na década de 70 por Cameron e Fowler para tentar justificar como o lítio, certo? Como o lítio é produzido e é mantido por essas estrelas, de modo que a gente possa detectar essa abundância na fotosfera estelar, né? A gente possa detectar na superfície algo que aconteceu lá no interior da estrela, que seria a síntese de lítio, que é algo que a gente não espera. Mas esse artigo aqui ele tenta justificar como é que isso seria possível. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.